apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, encontramos a seguinte narrativa bíblica. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu estas palavras: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Santo e maravilhoso Senhor, todo-poderoso, Pai amoroso, nós agora, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos totalmente nas tuas mãos, na dependência total, absoluta do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações e ter misericórdia de todos nós que somos desejosos de ouvir a tua voz, de dar ouvidos à tua palavra, de vivermos a tua vontade plenamente em nossas vidas. E tenha principalmente misericórdia de mim, que a mim é dada a tarefa de agora pela manhã entregar a tua palavra. Então ajuda-me, socorre-me e fala de tal maneira que possamos, por um milagre, estar como que escutando a voz do Senhor a pregar no Monte das Oliveiras. Fala conosco, que ouçamos as orações como se Jesus estivesse orando, que ouçamos as mensagens como se Ele próprio estivesse pregando, que possamos estar como no monte do Sermão do Monte, ouvindo e recebendo a sã doutrina dos lábios divinos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E que falemos não das nossas palavras, mas sim das tuas palavras. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quando lemos essa palavra de Paulo a Timóteo, que nos diz que reavives, que despertes o dom que há em ti. Há um dom que Deus nos dá, que visa alcançarmos o propósito que Deus tem para cada vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E Deus deu um dom, no dom da vida que Ele nos concedeu. Deus te deu dons. Ele mesmo distribui dons para os homens. E diz: todo dom perfeito, toda dádiva perfeita,
vem lá do Pai das luzes, que não há variação de luz nenhuma nele. É dom perfeito, mas temos que avivar, temos que ativar este dom que está em nós. Assim como a lâmpada cheia de unção, cheia de azeite, necessita ser ativada pelo fogo que fará que a combustão daquela unção, daquele azeite, um azeite em chamas. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos batizaria, e Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele ativa esta unção pelas chamas, de modo que devemos ter em nossas vidas uma unção ardente, uma unção em chamas, um avivamento pessoal. Quero hoje buscar a despertar em mim, em você, em todos nós, a busca, a prática da devoção diária, visando um avivamento pessoal. Veja, aviva o dom que há em ti pela imposição de minhas mãos. Sabemos em Atos dos Apóstolos que, impondo-lhes as mãos, eram logo cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas e profetizavam. Essa imposição de mãos tem a ver com este avivamento. Então, a ênfase do texto está em avivar. Em avivar. Este sopro, como um sopro que oxigena o fogo e que faz a labareda crescer. Este sopro que faz a brasa encandecer e logo arder em chamas. É necessário avivar, é necessário um avivamento individual, um avivamento pessoal. Eu preciso. Sim, a igreja necessita de avivamento, mas eu necessito de avivamento. Você necessita de avivamento. Os ministros de Deus necessitam de avivamento. Um avivamento em cima de um avivamento que já aconteceu. Um reavivamento. Uma continuidade de avivamentos. Aviva e reaviva, aviva e reaviva, numa continuidade de vivenciar, sermos cheios do Espírito, vivendo o quê? A plenitude do Espírito Santo em nossas vidas está na continuidade do derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso ninguém discute. O mais importante é sermos cheios do Espírito Santo. Perdão, como do nosso interior, fluindo rios de água viva. Jesus, quando disse isto, a Bíblia mesmo diz, ele se referia ao Espírito Santo que haveria de vir. Um grande incêndio pode começar de uma pequena centelha. Uma pequena centelha trará, nas condições corretas, um grande incêndio. Então, um grande avivamento também
pode começar do avivamento de um homem só. Historicamente na igreja temos visto inúmeros avivamentos que até mesmo os identificamos com um indivíduo, com um homem, como foi o caso de Charles Finney, como foi o caso de Whitefield, como foi o caso de John Wesley, como foi o caso de tantos outros homens e mulheres de Deus que começaram num avivamento pessoal, nascido de uma devoção plena, mantidos por esta mesma devoção a Deus, que provocaram em outras vidas como uma centelha, dando início a um incêndio, a um gigantesco incêndio, que se alastrou, e que Deus possa encontrar em nós as condições para que haja esta centelha, para que haja esta brasa, para que haja este avivamento. Mas para que haja este avivamento, temos que viver uma certa insatisfação com o estado em que estamos, o estado da nossa condição espiritual, e buscarmos de fato uma mudança. A Bíblia nos diz, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, não vos conformeis. Friso mais uma vez essa palavra, não vos conformeis. Não estejais conformados, não estejais satisfeitos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz a palavra, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu tenho que possuir um inconformismo, uma insatisfação comigo mesmo, para, decidindo firmemente, me esforçar vigorosamente por termos uma radical mudança, por avivarmos-nos pelo Espírito Santo, porque isto é obra do Espírito. Mas eis-me aqui, eu me coloco nas mãos do Senhor. Existe uma frase do grande pregador A.W. Tozer, uma frase extraordinária que tem tudo a ver com isto que nós estamos falando e que eu desejo lê-la para você. Desejar avivamento e ao mesmo tempo negligenciar oração e devoção é desejar um caminho e andar por outro. Se eu desejo avivamento, eu tenho que me devotar firmemente, intensamente, apaixonadamente. Eu tenho que desejar ardentemente esta mudança. Eu tenho que não me conformar. Temos de ter um verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Um arrependimento
que nos livre do terrível hábito de estarmos acostumados com o pecado, de tolerar o pecado, de dizer isto é assim mesmo. Não! Nós temos que ser santos, como santo é o nosso Pai. Isto está em nós e nos é legado por paternidade. É direito nosso. Deve ser uma característica nossa de família. Temos que nos entregar, nos dedicar. E veja bem, aviva o dom que há em ti. Há um dom em você. E você precisa descobrir esse dom. Você precisa descobrir esse propósito. E para isso você tem que se dedicar, para isso você tem que orar. E isso vai ser despertado em você, na sua vida devocional, na sua entrega ao Senhor. Às vezes nós estamos, principalmente nós ministros, estamos querendo fazer todas as coisas, querendo executar um pouco aqui, e estamos de um lado para outro, com uma síndrome de Marta, aflitos, sobrecarregados, e deveríamos nos frear e assumir a posição de Maria, aquelas duas famosas irmãs, e escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Eu quero te convidar para sair um pouco da sua aflição, sabendo que temos responsabilidades, que temos que fazer as coisas. Jesus trabalhava, Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você ser um preguiçoso, nem usar a sua vida devocional como desculpa a fugir de suas responsabilidades. Eu estou dizendo, freie um tempo na sua vida e dedique-se totalmente ao Senhor, e saiba que mesmo no serviço ao Senhor, o mais importante é a nossa devoção ao Senhor. Há uma frase também do reverendo Tozer, que eu compartilhei inclusive com os nossos pastores. Eu disse a eles que isso tem tocado muito no meu coração, sabedor que eu tenho que ocupar o meu lugar dentro da obra que o Senhor deseja. Como nos dias de Neemias, cada família, cada pessoa tinha o seu espaço, o seu lugar, o seu trabalho naquela grande obra da reedificação dos muros. Eu tenho que ocupar o meu lugar nessa obra e fazer o que eu tenho que fazer. E eu compartilhei com eles a palavra do reverendo Tozer, que tocou em meu coração, que diz: o pau para toda obra não é mestre em obra alguma. E eu disse, na minha maneira de ser, pau para toda obra acaba sendo pau para obra nenhuma. Então, nós temos que nos dedicar ao que Deus tem nos chamado. E eu espero que até ao final desta palavra você esteja ouvindo o chamado de Deus. E quando eu falo ouvir o chamado de Deus, não é que você vai ser um missionário, não é que você vai ser um pastor. Quando eu estou falando ouvir o chamado de Deus, é que você vai ocupar o seu lugar dentro da obra de Deus, no reino de Deus e na igreja de Cristo e na igreja local. Que nós precisamos de você. A vida cristã requer de nós sermos especialistas no propósito, no projeto, no plano de Deus, no dom que Deus nos deu. Há um texto na Bíblia que diz: aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Então, nós devemos ver o seguinte, que a cada dom, se você ler o texto completo, você encontrará esse ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. Ou seja, nós temos que nos especializar, se você me permite esta palavra, especializar no dom que Deus nos deu. Se é ensino, então esmere-se. O que contribui, o faça
com liberalidade. É um dom de contribuir. E então nós temos o quê? Que nos especializar, entre aspas, no dom que Deus nos deu. A Bíblia mesmo diz, Deus constituiu uns para isto, outros para aquilo, como nós vemos em Efésios, capítulo 4, versículo 11, falando dos 5 dons ministeriais, que há mais dons do que isto, mas os 5 dons ministeriais. Deus constituiu primeiramente uns para o quê? Para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Falando sobre os dons de uma outra forma, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e no versículo, se eu não me engano, 29, o apóstolo Paulo disse: são todos apóstolos? São todos, ou todos profetas? Ou todos mestres? Ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Não. Então Deus concedeu dons aos homens com vistas ao aperfeiçoamento de todos os santos. Ocupe o seu lugar. E no ocupar o seu lugar, por favor, aplique-se, avive e reavive o dom. Nós precisamos, como a Bíblia diz, conhecer e perseverar em conhecer. A Bíblia nos fala no livro do profeta Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3. Interessante que conhecer em hebraico significa penetrar, aprofundar e mesmo gerar. Então, conhecer, diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Isso tem a ver com avivamento, isso tem a ver com despertar os frutos, isso tem a ver com abençoar a terra, com curar a terra, com arrependimento, como diz em Crônicas, nos arrependermos e Deus sarará a nossa terra, virá novamente chuva sobre a nossa terra. Nós precisamos continuar, nós precisamos dar continuidade. Eu volto a falar que eu necessito desse grau de insatisfação. Eu não estou satisfeito com o meu estado, não estou satisfeito com a minha realidade espiritual ou moral ou ministerial. Nós precisamos nos entregar intensamente, fervorosamente, numa busca de um avivamento pessoal. O doutor Martin Lloyd Jones, outro mestre na palavra, diz: não há esperança de verdadeira intercessão por avivamento, a não ser que compreendamos que há uma necessidade
necessidade. Meus irmãos, uma urgente necessidade, uma primordial necessidade, que somos carentes, que precisamos de avivamento. Não há esperança de uma verdadeira intercessão por avivamento, a não ser que compreendamos que há uma necessidade de avivamento. Nós precisamos, ai de nós, se não for o Senhor. Ai de nós, esse grito, aquele desespero da corça sedenta, buscando águas, e assim nós devemos buscar ao Senhor da mesma maneira. Precisamos ser despertados da necessidade urgente de um avivamento não apenas global, um avivamento não apenas para a igreja, um avivamento não apenas que cai. Eu preciso de avivamento. Eu não quero ser como a igreja de Laodiceia, que diz: estou muito bem, obrigado, sou rica, de nada tenho falta. E o que Deus diz na realidade: tu és pobre, miserável, nu. Eu não quero viver isto, eu quero estar andando na dependência do Senhor, de estar reconhecendo a necessidade, ir ao Senhor, buscar óleos para curar a minha cegueira espiritual. Eu não quero ser como Laodiceia. É necessário que busquemos ao Senhor, é necessário inclusive que sejamos sós. Eu não estou falando de você ficar simplesmente sozinho, eu estou falando de você ficar a sós com Deus, buscar ter uma comunhão íntima. Isso é a base de termos um verdadeiro avivamento e vivermos uma verdadeira consagração, onde a obra de santificação acontece na nossa vida, aonde experimentamos santidade a partir desta vida devocional com o Senhor. Direi mais uma frase do reverendo Tozer. A solidão parece ser o preço que o santo deve pagar por sua santidade. Porque tudo isso nasce da nossa experiência com Deus. Lembre-se no capítulo 6 do profeta Isaías, quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus, e ele está só com o Senhor, ele imediatamente diz: ai de mim. A palavra hebraica ai tem a ver com lamento, tem a ver com grito, tem a ver com dor, mas tem a ver com condenação. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E a Bíblia diz: veio um anjo, tomou com uma tenaz a brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías, queimou o pecado, queimou a impureza, santificou, houve santificação. Essa obra vem deste encontro com o Senhor. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 24, ficando Jacó só, lutava com ele um homem. Jacó ficou só. Muitas vezes eu preciso do meu val de Jaboque. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Até o romper do dia. Sabe, Deus luta conosco, e nós seremos vencedores quando Deus nos derrotar.
Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Prevaleceste por quê? Porque só existe uma maneira de lutar com Deus e ganhar. É perder para Deus, é arrepender-se, é ser quebrantado por Deus. Ali Deus toca na articulação da coxa de Jacó, e Jacó então daquele dia em diante mancou, porque o homem que é tocado por Deus, ouça-me bem, o homem que é tocado por Deus nunca mais anda como andava antes. Nós precisamos mudar completamente a maneira, as pessoas perceberão. Ele manqueja agora, ele está mancando agora. Por quê? Porque Deus o tocou, ele mudou a sua maneira de caminhar. Eu quero mudar a minha maneira de caminhar. Em diversos textos, encontramos que Jesus ficou só. Ele ficou só para orar. E mesmo quando Jesus, em Mateus 6,6, nos fala sobre a oração, a prática da oração, Jesus nos diz: entra no teu quarto, ou entra na tua habitação, fecha após si a porta. Veja, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te responderá. Você ora em secreto, teu Pai está com você em secreto, ele te ouve em secreto e ele te responde, não necessariamente em secreto. Eu até digo, nós oramos em privado e Deus nos atende publicamente. Ele nos atende. Mas veja, dá-se uma noção aqui de um momento a sós em oração com Deus. E o teu Deus que te ouve, te responderá. Não troque nada, nada, absolutamente nada, por esta comunhão com Deus, pela presença de Deus, pela intimidade com Deus, pela privacidade com Deus. Não troque a presença de Deus por qualquer outra coisa ou pessoa. Não troque nem mesmo pela presença de seus amigos, de sua família. Necessitamos estarmos devotos, necessitamos ficar a sós com Deus. Todos nós somos, entenda-me, seres sociais, nós socializamos, nós somos emocionalmente, mentalmente saudáveis. Nós precisamos do convívio social. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa avessa ao convívio social. Eu não estou dizendo que você não pode ter comunhão com outras pessoas. A Bíblia não nos diz isto. Nós precisamos simplesmente nos separar para termos intimidade. Sabe, a minha intimidade deve ter privacidade. A minha vida conjugal necessita de privacidade. E eu não falo isso só num aspecto de um leito conjugal, eu falo nisso a respeito de todas as coisas que necessitamos privadamente viver. Há momentos que temos que falar e falar e só um com o outro. Há momentos que temos inclusive de nos acertar sozinhos. Há momentos também que temos que ter aquela privacidade para assistir sozinhos
romanticamente um filme ou vermos algum lugar, uma paisagem que todo mundo quer tanto fazer agora, estando sozinhos. Sabe, intimidade que é perdida, ou as coisas que devem ser feitas em intimidade e sendo feitas sem privacidade, não são mais intimidade, podem se tornar promiscuidade. Então, é necessário a intimidade. Nós precisamos viver intimidade. Muitas vezes, como eu disse, teremos que ter a postura de Maria, estar ali aos pés de Jesus, para que Ele possa falar aos nossos corações, aquela Maria, irmã de Marta. Há coisas que Deus falará ao nosso coração que, como outra Maria, nós teremos que guardar nos nossos corações, como Maria, mãe do Senhor, que guardava tudo no seu coração, mesmo que não entendesse. Há coisas das experiências que teremos com Deus que nós não conseguiremos entender no momento, mas guarde e não perca nada disto. Esse tipo de solidão, esse tipo de devoção, esse tipo de busca pessoal ao Senhor, provoca em nós um desejo de compartilharmos com todos aquilo que Deus está falando ao nosso coração. As experiências que nós temos, nós recebemos do Senhor, como disse Paulo na sua epístola aos Coríntios, quando fala sobre a ceia do Senhor, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão. Veja bem, eu recebi do Senhor. Há coisas que, para que nós possamos dar a todos, nós temos que receber do Senhor. Temos que ser como aquele amigo que perturba o amigo à meia-noite, dizendo: dá-me pães, para que eu dê a um outro amigo. Dá-me pães, disse ele, para que eu possa dar a outros o que eu recebi do Senhor. Isso também vos entreguei. Eu preciso receber de Deus para dar aos homens, de modo que esta solidão provoca em nós um desejo de compartilhar com todos o que Deus tem dado nesta intimidade. Falaremos, como Jesus mesmo orientou aos seus discípulos: aquilo que eu vos digo em oculto, proclamai nos eirados. Aquilo que eu vos tenho dito, proclamai. Então essa não é uma solidão que me transforma num ermitão. Essa não é uma solidão que me transforma num santarrão que não quer contato com ninguém. Essa é uma solidão que produz proclamação, uma intimidade com Deus, que produz comunhão com os homens, para que possamos em plena luz distribuir aos homens. Veja bem o que diz aqui em Mateus: o que vos digo às escuras, o que vos digo oculto, dizei-o em plena luz, e que vos diz ao ouvido, proclamai-o no eirado. Eu ouço no meu ouvido, eu ouço de olhos fechados, digo eu, não a Bíblia, eu. E eu então, o que eu recebo, as palavras que eu quero pregar, eu quero ouvi-las de Deus, que Ele pregue a mim, e então eu darei o que Ele tem dado a mim, o que Deus me entregou, isso também vos entreguei. Então, esta devoção não é um isolacionismo, não é para sermos um ermitão contemplativo, não, é para vivermos esse verdadeiro avivamento, sabedores do que somos peregrinos nessa terra, e nós temos que entregar a todos
na passagem nossa por esta terra, porque o nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é de outro mundo. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para mim, para você, para todos nós. Em nossa vida. E eu posso dizer que esses são os melhores planos, que essa é a melhor vontade. Deus tem uma vontade a meu respeito. Voltemos ao que diz a palavra, que apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos nessa vida, nós estamos nesse viver, nós estamos nessa dedicação, nessa consagração, nós estamos nessa devoção. Essas são palavras que têm que voltar à realidade da experiência de vida cristã. Devoção, consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 nos diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus para a sua vida, e nós temos que vivê-lo. E será nessa devoção que conseguiremos. Veja, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo 23 e 24, encontramos uma passagem do apóstolo Paulo que nos diz algo interessantíssimo sobre esse esforço, sobre esta tarefa de alcançar o prêmio, que é essa vontade, que é a melhor vontade que existe, a vontade de Deus para a nossa vida, para ganharmos tudo o que Deus planejou para nós, para alcançarmos todas essas metas. Veja, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Veja, correi de tal maneira que alcanceis o quê? O prêmio. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. A coroa de louros se corrompia, se desfazia, secava, apodrecia. Mas a nossa coroa permanece, não se corrompe. Então, em tudo se domina. Para isso, para uma vida devocional, quero levar então esta palavra para uma conclusão, dizendo que nós necessitamos de disciplina. Há um problema em nós latinos que somos muito indisciplinados. Isso não quer dizer que um povo de uma cultura mais disciplinada seja melhor do que você. Isso quer dizer que todos nós necessitamos de disciplina de fé, disciplina de vida cristã,
disciplina de devoção, disciplina de oração, disciplina de leitura bíblica, disciplina de prática de vida, de exercício. Em tudo se domina. Tua disciplina, ou a falta de tua disciplina, determinará o destino, o seu destino, o seu até sucesso ou insucesso nessa vida. Nós precisamos ser disciplinados. Nós carecemos de disciplina. E disciplina, quando eu estou falando, é ser ordenado, é fazer as coisas corretamente, é fazer as coisas da maneira certa, para alcançar metas, meus irmãos. E nós temos que ter metas. O apóstolo mesmo, Paulo diz: eu não corro de qualquer maneira, eu não luto de qualquer maneira, eu não desfiro golpes no ar. Eu tenho metas, eu tenho objetivos. Você já orou com metas? Você já orou com objetivos? Você já fez aquilo que eu estou falando agora? Descubra o teu dom. Se é ensino, o que diz aquela palavra? Esmere-se no fazê-lo. Se é contribuir, o faça com liberalidade. Você já se aplicou, se esforçou. Quando nós falamos de disciplina, estamos falando de devoção, estamos falando de dedicação, estamos falando de empenho. Ah, não, eu só faço quando me dá vontade. Não, eu faço porque eu preciso fazer. Não é só quando eu estou emocionalmente afeto a fazer. Não, eu tenho que ter uma disciplina. Eu me obrigo também. Eu me obrigo. Sobre mim pesa esta obrigação. Eu não preciso fazer por obrigação, posso fazer por satisfação, mas se eu fizer, e isso é algo bom, que eu já faça por obrigação, já será algo bom. Se eu não me engano, Paulo fala a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, lá pelo capítulo 4, tenho a impressão que é o versículo 7, ele diz uma palavra sobre a prática da piedade, sobre o exercício físico, que nem para tudo é proveitoso, mas tem proveito. Se a pessoa não gosta de fazer, eu ouvi uma vez um pregador dizer: se você não gosta de fazer ginástica, esse é o teu versículo, não é? Que a prática do exercício físico não é boa para tudo, mas a Bíblia diz, creio que no versículo de número 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. O apóstolo Paulo não era fácil quando ele tinha que falar, e diz o quê? Exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 8 agora: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a prática mas a piedade, ou a prática da piedade, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e de que há de ser. Então veja bem, quando diz exercita-te, esta palavra pode ser traduzida como disciplina-te. Disciplina-te a ti mesmo. A prática, o exercício, a disciplina. Onde estão os teus valores? Temos que ter, volto a falar, um propósito definido. Para que você vive? Qual é o meu lugar na edificação
desta obra, deste muro. Eu gosto de uma frase extraordinária do Dr. Charles Stanley, falando sobre a vida de Jesus. Veja, a maneira como Jesus passou a sua vida, ele não a gastou, ele investiu. Ele era muito disciplinado. Jesus não desperdiçou, Jesus não gastou a sua vida, Jesus investiu a sua vida. Há dificuldades, eu sei, caímos por vezes, tropeçamos por vezes. Quanto valor eu coloco no propósito de Deus para a minha vida? Isso determinará a minha disciplina, a própria determinação e persistência. Eu irei em frente, eu prosseguirei, e Ele cooperará comigo. A Bíblia diz, no Salmo de número 37, no versículo de número 24, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, anote esse versículo, tenha ele, você não tem que cair, mas se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, Ele te erguerá, Ele te levantará, Ele está com você, Ele coopera com você. Sabe, nós temos que ser determinados nisso, nós não podemos desistir, nós temos que avançar e ir em frente. Nós temos que dizer, se eu cair, eu logo me levanto. Eu não fico prostrado, eu logo me levanto. Ele me levanta, Ele me ergue. Eu não permanecerei caído, eu irei em frente à luta, mas eu sou determinado. Sabe, o sentido de determinação é o desejo de querer alcançar, de querer chegar, de querer fazer. É um desejo de querer, é o que me força a executar esse desejo, seja do ter, seja do ser. Eu sou determinado, eu sigo em frente, eu avanço. Terminemos isto com uma palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Filipenses, abra sua Bíblia, isso merece que você leia, isso merece que você não apenas escute, que você ponha os seus olhos aí. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vamos aproveitar e ler o versículo 13, anterior a este. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Devoção. Esqueça e avance,
quero te convidar nesta manhã a avançar. Avance, avance, como um leão avança sobre a presa. Avance para as coisas que diante de você estão. Persista. Dizem que os predadores em seus ataques têm vários fracassos, insucessos. Sabe o que determina o sucesso de um predador? É a persistência. Ele não desiste. O leão atacará e, se não conseguir, estará em fome, e no outro dia atacará e, se não conseguir, permanecerá até que consiga. Avance, avance, avance para o propósito. Você pode ter sido chamado como um daqueles que contribui, que tem o dom de contribuir. Você pode ter sido chamado como o que profetiza, que tem o dom de profetizar. Você pode ter sido chamado como o que ensina, que tem o dom do ensino. Você pode ter sido chamado como o que governa, que tem o dom de governar. Ou que exerce misericórdia, que tem o dom de socorros. Temos que nos aplicar, temos que avançar, temos que ir em frente, temos que, como eu disse, nos especializar no chamado, no propósito de Deus. Um evangelista deve procurar saber evangelizar cada vez melhor. Um pregador deve procurar, como Salomão, eu escolhi as melhores palavras com o propósito de ser ouvido. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos devotar, nós precisamos ser a centelha que provocará o grande incêndio. Nós precisamos de um avivamento pessoal que produza um avivamento global. Eu gostaria que você orasse comigo nessa manhã e dissesse: eu quero ser essa centelha. Às vezes, para produzir essa centelha, será necessário muito atrito, muita devoção, muita luta pessoal. Realmente, se você quer avivamento, se você ora por avivamento, que você siga o caminho da devoção, da entrega. Nós temos que orar juntos, nós temos que estar em congregação, nós temos que estar na oração de concordância. Tudo isto é poderoso, tudo isto é glorioso. Nós temos que estar junto, consolando, apoiando, ficando juntos. Isso é importante, mas há um momento que você tem que pagar um preço e tem que ficar só. Na realidade, nunca só, sempre a sós com Deus, eu e Deus, para que esse atrito gere a centelha que provocará o incêndio, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos entregamos, eu entrego essa palavra. Eu peço que essa palavra se torne uma realidade na minha vida. Eu peço que essa palavra avive, desperte
e se torne uma realidade na vida de todos que nos ouviram. Eu me dou por completo, eu entrego esta palavra no nome de Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, sendo o nosso primeiro domingo do mês, temos o costume de, em todo o primeiro domingo do mês, termos a nossa ceia. Hoje à noite teremos nossa ceia e eu te convido a ter separado pão e o cálice para celebrarmos a ceia do Senhor, para juntos celebrarmos esta ceia. E agora também encerramos nos devotando ao Senhor, celebrando a ceia. Você que está munido do pão e do cálice, tome o seu pão, tome o cálice e examine-se o homem a si mesmo. Eu vou dar um tempo para que você possa se examinar, para que você possa buscar, se porventura alguém se esqueceu e tem como buscar agora o pão, eu tenho como buscar agora um suco de uva. Se não tem suco de uva, a gente ora para que a água vire uva, não é? Jesus transformou a água em vinho. Quem sabe é o momento de acontecer um milagre? Quem sabe é o momento de acontecer um milagre? Mas nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus que Deus nos dê um avivamento pessoal, que haja de todos nós essa devoção ao Senhor, que nós nos devotemos ao Senhor, que nós nos consagremos ao Senhor, que você tenha a vida devocional. É necessário estar a sós com Deus, que haja o avivamento pessoal. Senhor nosso Deus, nós nos examinamos aqui. Nós pedimos que o Espírito Santo sonde aos nossos corações e mentes, que veja se há em nós algum mau caminho. Ó Senhor, nós nos entregamos ao Senhor Jesus e pedimos a Tua bênção. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e queremos fazer hoje aqui um compromisso de devoção constante, incessante. Não estamos satisfeitos com a nossa realidade espiritual. Queremos mais e mais do Senhor. Ajuda-nos. Queremos a Tua presença. Naquele dia Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Consagramos o elemento, o pão, que representa o teu corpo. No nome de Jesus Cristo, oramos agora. Comei dele todos. Amém. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Queremos ser um só com Cristo. Queremos ser um só com Cristo. Queremos ser um só em Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Somos um no Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou ele também o cálice da nova aliança. Porventura, o cálice da bênção não é o cálice que abençoamos. Abençoamos o cálice agora, no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor.
Bebamos dele todos, no nome do Senhor. Santo Deus, Santo Senhor, a Deus seja a glória. Senhor, nós nos consagramos, participando, ó Senhor, desse momento de consagração, onde tomamos uma decisão de buscarmos, de conhecermos, de nos aprofundarmos e seguirmos nos aprofundando em Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, às 19 horas nós estaremos aqui, mais uma vez, com a live do culto de domingo de noite.